Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e hoje estamos aqui para darmos início a mais um estudo ainda da porção Bereshit. Hoje estamos na parte 3 desta porção. Então, a leitura que iremos fazer na porção Bereshit de hoje, essa porção ela possui algumas leituras da Brit Hadashah, e hoje nós iremos aprender um pouco sobre o que os apóstolos profetizaram acerca da volta do Mashiach. Ok? Então, meus queridos, a nossa leitura de hoje ela vai entre o capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 8 do livro de Bereshit, Gênesis. Ok? Pois nós estamos estudando a porção Bereshit. E a leitura dos profetas, em particular, está o profeta Isaías, capítulo 42, versículos 5 ao 21. E também até o capítulo 43, versículo 10. Hoje, as leituras que nós temos aqui da Brit Hadashah, da Nova Aliança, já foram faladas em outros vídeos. Nós iremos nos basearmos hoje na epístola do apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 3 ao 14. Ok? Então, nós iremos darmos início aqui, pois todos nos vídeos anteriores você vai saber quais são os textos bíblicos da nova aliança que nós temos da porção Bereshit, e assim você vai poder acompanhar mais de perto o assunto que nós estamos desenvolvendo aqui durante esta semana. Ok? Então, como eu disse, a leitura é entre Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 6, versículo 8. Ok? Nós vamos fazer a nossa leitura hoje no livro de Gênesis, capítulo 3. A partir do versículo 1. Estou aqui usando a tradução, veja bem, a tradução João Ferreira de Almeida. Ok? Estou usando a tradução João Ferreira de Almeida. Existem algumas diferenças no hebraico aqui, porém estarei fazendo a leitura da tradução João Ferreira de Almeida. Ok? Também eu tenho aqui comigo a Bíblia Judaica completa. Para não fazermos muito uso dessa tradução, vamos ler esse texto de Bereshit, capítulo 3, a partir dessa Bíblia aqui. Certo? Vamos lá. Ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Adonai, Deus. Ela disse à mulher: Deus realmente disse: você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, disse Deus: você não deve comer dele nem tocá-lo, ou morrerá. A serpente disse à mulher: não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Até aqui. Foi lido até o versículo 5. Meus queridos, como todos aqui sabem,
O livro, a epístola de Pedro, ela está coligada ao livro de Gênesis. Por quê? Bom, alguns estudiosos judaicos, alguns iniciantes, melhor dizendo assim, na fé judaica, não sabem que o livro do Gênesis é o livro da Torá que mais fala em fim do mundo. Nossa, pastor, mas onde que tem o fim do mundo aqui nesse livro? Um livro cheio de histórias e que o povo abre a boca e diz que é apenas lenda, que é mitologia, que é tudo isso. Como é que o livro de Gênesis, a criação, vai falar no fim do mundo, pastor? O senhor está deturpando, pastor? Não. O livro de Gênesis é o livro que mais tem profecias para o fim do mundo. Inclusive, existe uma técnica de interpretação milenar do povo judeu e que recebe o nome de Pardes. Com essa técnica de interpretação, você poderá interpretar a Bíblia de 4 níveis diferentes. O primeiro nível é o nível literal. O segundo nível é o nível alegórico. O terceiro nível é o nível profundo. Estudo e pesquisado. Você vai fazer pesquisa e coligar um texto bíblico com o outro. Esse é o profundo. E o quarto nível é o nível espiritual. Bom, para vermos essas profecias dentro do livro de Bereshit, nós precisamos aprender sobre o sentido espiritual das Escrituras. Quando buscarmos este sentido, então iremos compreender toda a profecia que há dentro do livro de Bereshit. O livro de Gênesis ele é um livro riquíssimo em avisos para o fim do mundo. Ora, é pensando nisso que a gente vai hoje examinar o livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 3, usando a declaração do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 3 ao 14. Pois no livro de Bereshit fala-se acerca do fim do mundo também. E pastor, é. Na leitura de Bereshit, a qual nós estamos estudando do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 8, vai entrar ali a história de Noé. Ora, ali começa a história de Noé e nós iremos estudar isso na próxima porção. Na porção Noé. Acerca da história de Noé, acerca do dilúvio. Então, o dilúvio, ele é uma prefiguração. Veja bem, uma prefiguração com apenas uma única diferença. Qual é a diferença, pastor? Para a questão do fim do mundo. A questão é que no dilúvio, a vida na terra, na parte seca da terra, foi extinta. Com água. Com água. Já de acordo com a declaração de Pedro, a vida na terra será extinta com fogo. Meus queridos, vamos ver o que é que diz o apóstolo Pedro em uma das nossas leituras que nós temos da Brit Hadashah na porção Bereshit. Vamos lá. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 3 ao 14. Vamos lá. Estou abrindo aqui. Capítulo 3, versículo 3 ao 14. Olha aqui, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores,
andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Veja a declaração de Pedro, que aqueles que se dizem estudiosos, eles fazem questão de ignorar esse fato, que a terra subsiste em meio a uma grande quantidade enorme de água. E isso aqui, para Pedro, é como se fosse a prova de que o dilúvio realmente aconteceu. Ou seja, olha que coisa interessante. Para o apóstolo Pedro, nessa declaração, ele está deixando claro que o dilúvio foi tão real que o planeta Terra ele subsiste em sua maioria externa por água. Essa é a realidade, pois essa questão do planeta assim, ou seja, de acordo com o apóstolo Pedro, o planeta não era dessa forma antes do dilúvio. O planeta não era assim antes do dilúvio, de acordo com Pedro. É o que dá para concluir quando vemos a declaração dele aqui. Porque ele diz, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Veja que a declaração do apóstolo Pedro dá para nós compreendermos o seguinte. Com essa declaração ele está dando a entender que o mundo não era da forma como nós o conhecemos hoje. Não havia, de acordo com o apóstolo Pedro, toda essa quantidade de água ao redor. Havia menos, havia os mares, sim, havia. Mas o dilúvio aumentou a quantidade de água que existia na terra. Com essa declaração de Pedro, é o que dá para compreender isso aqui. Ok? Ele vai dizer que esses estudiosos e cientistas, eles livremente ignoram esse fato do dilúvio. Pensam que o dilúvio nunca existiu, que foi um mito, que é apenas uma lenda, que isso seria impossível. Né? E por conta disso, o apóstolo Pedro diz, eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Eles ignoram que foi a palavra de Deus que tirou a terra seca do meio da água. Eles ignoram isto de forma voluntária. Mas vamos lá. No versículo 8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse texto aqui não está falando de como Deus olha o tempo, ok? Muitos pegam esse texto do apóstolo Pedro para querer, na verdade,
falar que o tempo de Deus é diferente do nosso, para falar que tanto faz demorar 1000 anos como um só dia. Por quê? Porque de acordo com o entendimento da igreja pentecostal, da igreja cristã de hoje, para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. O apóstolo Pedro não está falando nada disso aqui. O que ele está declarando é o seguinte, acerca da eternidade de Deus. Ele está falando sobre a eternidade de Deus. Que Deus não está sujeito ao tempo. A sua natureza não lhe deixa sujeito ao tempo, bem como nós. Deus, ele transcende o tempo, ele transcende o espaço. Ele é criador, não criatura. É isso que o apóstolo Pedro está declarando aqui. Aí ele vai dizer no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. De que promessa ele está falando? Acerca de sua vinda. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade de Deus é que toda a raça humana se arrependa. Sinto muito aí aos meus queridos calvinistas reformados que estão me ouvindo, certo? Mas não creio em predestinação fatalista. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não creio nisso. Creio na Torá. Ok? E a Torá me ensina que nós temos liberdade de escolha. Que nós podemos sim escolher sermos salvos ou condenados. Fica esse recado aí para os nossos queridos calvinistas. Já no versículo 10, está escrito: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha que coisa tremenda que o apóstolo Pedro fala. Ele está deixando claro aqui o momento terrível, momento horrendo, que será no dia do Senhor. O dia do Senhor será o dia onde todos os elementos irão ser destruídos, onde toda a terra irá ser queimada, renovada. Isso é o que vai acontecer no glorioso e terrível dia do Senhor. Mas, meus queridos, no dilúvio, a terra foi destruída com água. Por causa da aliança que Deus fez com Noé, prometendo a Noé que jamais iria destruir a terra novamente com água. Então, vem a questão da destruição terrestre com fogo. As pessoas agora não irão mais morrer sentindo falta de ar. Irão morrer queimadas. Meus queridos,
a vinda do dia do Senhor é dia de tristeza, dia de dor, de agonia. Esse dia é um dia terrível, um dia horrendo. Veja o que diz o profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, e não luz. O dia do Senhor será dia de trevas, dia de dor, de sofrimento. Por quê? Por que desejar esse dia? Amados, amar o dia da vinda do Senhor é amar o momento que Ele estará fazendo justiça. Ele vai fazer justiça contra os ímpios. Ele fará justiça contra os escarnecedores. Ele fará justiça contra aqueles que recusaram o seu perdão. Ele fará justiça. Para que desejarmos ver toda a chacina que vai acontecer diante de nossos olhos? Por que iremos desejar vermos tamanha destruição? Você acha que vai ser algo bonito de se ver? O Criador dos céus e da terra cobrando dos homens e você vendo o desespero no olhar deles. Você vendo a agonia, a dor, o distanciamento de Deus, a agonia, o sofrimento, o olhar totalmente desesperado, sem esperança, falta de felicidade, não havendo mais esperança. Você vendo ali seus parentes passando por esse momento terrível, sendo julgados, destruídos a fogo, morrendo em sua frente, queimados, e você não vai poder fazer nada. Porque o dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou. Imagine a dor que não será. Apesar de você estar lado a lado com o Senhor. Mas e os parentes que você perdeu enquanto estavam aí no mundão, farrando, fazendo e desfazendo com o seu corpo, se prostituindo, fazendo carpe diem, aproveitando a vida? Quando você vê o Senhor lhe colocar no lado direito e colocar os seus parentes no lado esquerdo, eu imagino a dor, o sofrimento que ficará no seu coração. Porque você lutou para trazê-los para o seu lado e eles não quiseram. O dia do Senhor será dia de trevas. Por que desejar este dia tão terrível? Por quê? O dia do Senhor será dia de tribulação, dia de trevas e não de luz, dia de sofrimento, de agonia, de destruição, porque Ele é quem vai fazer, não é o ser humano, pois a destruição do ser humano tem limites. Quando Deus cobrar e julgar a raça humana no grande e terrível dia do Senhor, não haverá limites. Todos que morreram ressuscitarão para o julgamento. Os seus parentes que não o aceitaram serão postos no lado esquerdo. Você que o aceitou estará posto no lado direito.
quando você olhar para o seu lado e não ver a sua mãe, não ver o seu pai, seu irmão, sua irmã, e ver que apenas você está lá, você vai desejar que esse dia nunca tivesse chegado. Você estando no lado direito, você vai saber que você também será julgado, mas que você não irá com eles. Porém, ao ver a sua família sendo jogada no lago que arde com fogo e enxofre, você acha mesmo que você não vai sofrer? Nesse dia nós ainda não estaremos em corpo glorificado. Seremos julgados. Iremos sentir essa dor terrível. Mas tendo a certeza que esse maior sofrimento, essa maior dor que nós iremos sentir será a última, porque estaremos no lado direito do Mestre. No lado direito. Será a última dor que nós iremos sentir. Mas essa dor de ter o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos queimados vivos e ainda sendo lançados no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade, será uma dor excruciante. Não deseje esse dia. Ele vai chegar. Mas não deseje esse dia. Porque o sofrimento que você vai passar nesse dia será um sofrimento a qual você nunca passou. Você irá ver o desespero no olhar de seus parentes. Você irá ver a agonia no olhar daqueles que têm o seu sangue. E não vai poder fazer nada. Porque é o teu Deus que está fazendo. Não deseje esse dia. Não deseje este dia. Pense bem. A dor será grande, será terrível. Você vai precisar respirar fundo. Precisar ter forças. Ver o fogo consumir. Clamar a Deus. Senhor, cure ele, Senhor, cure. E Deus não irá te ouvir. Porque o dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou. Não deseje esse dia. Não deseje ver os seus parentes queimados vivos pelo próprio Senhor. Não deseje. Faça o que você puder para levá-los para Deus. Faça o que tiver ao seu alcance, para que em vida eles ainda possam se arrepender. Lute pela sua vida para que isso não aconteça quando chegar no dia do grande julgamento. Lute, guerreie, vá em frente, avance. Não se entregue. Não queira ver sua família sendo queimada viva em sua frente e você não podendo fazer mais nada. A dor, o desespero, a falta de esperança, o desengano tomará conta das almas das pessoas que ressuscitaram e que estão no lado esquerdo do Cordeiro. Quando elas ouvirem do Filho de Deus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Quando elas ouvirem isso,
a agonia será terrível. A dor será horrenda. Não deseje esse dia. Não deseje esse terrível dia. Não faça isso. Ame sua família. Valorize sua família. Lute pela vida deles. Traga-os para mais perto de Deus. Isso vai mudar. Isso pode mudar. Claro que você não pode obrigá-los a vir para o seu lado. O próprio Criador não nos obriga a servir. O que pode acabar nos matando é recusarmos o seu perdão e a sua misericórdia. Fique com essa mensagem. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Yeshua, a todos vocês. E que também Ele nos abençoe com a restauração do Evangelho. Fique com Deus. Deus abençoe.